Pessoal, terceiro ano aí, prazer estar aqui mais uma vez com vocês, gravando mais uma aula aí. Nossa temática aí de hoje vai ser globalização e meio ambiente, né? Uma temática aí dando prosseguimento ao que nós vimos na última aula, né? Falando sobre globalização e fazendo um comparativo sobre os impactos dessa globalização aí com relação ao meio ambiente. Relação entre globalização e meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pelas transformações técnicas, sobretudo aquelas referentes à revolução técnico-científico-informacional, né, ou a terceira revolução industrial, que propiciou avanços suficientes para integrar as diferentes partes do planeta e alterar os sistemas de produção no campo e na cidade. Por definição, a globalização é entendida como um processo de integração global das sociedades, correspondendo ao período de maior avanço e expansão do sistema capitalista. Mesmo que de maneira desigual e por vezes contraditória, todas as partes do mundo encontram-se conectadas, com um grande fluxo de informações, capitais, bens, valores e principalmente esses valores culturais, né? Tal panorama influencia sem dúvida a forma como o ser humano interage e gera impacto sobre o meio natural. No âmbito da questão ambiental na globalização, podemos considerar como principal marco histórico para a intensificação da alteração do meio natural pelas sociedades a emergência da Revolução Industrial e suas posteriores transformações. Com a industrialização, ampliou-se o consumo e a pressão sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis, como os solos, a floresta, os minérios, os recursos hídricos, né? Além disso, a transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada pela produção de um grande volume de poluição, tanto atmosférico quanto do solo, hídrica e outros tipos também. As mudanças no campo. Até no campo, sofreram fortes mudanças no meio, nas formas de produzir, foram mudando nas últimas décadas aí. No campo, os efeitos dessas mudanças também foram sentidos com a evolução de técnicas agropecuárias, incluindo a mecanização e a Revolução Verde, e as transformações recentes introduzidas por conhecimentos científicos como a biotecnologia. Tudo isso foi desenvolvido com vista a aumentar a produtividade no meio rural, gerando em contrapartida uma maior demanda sobre o consumo e extração dos recursos naturais. Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Verde, A Revolução Verde é o nome dado a um conjunto de iniciativas tecnológicas que transformou as práticas agrícolas e aumentou drasticamente a produção de alimentos no mundo. Teve início na década de 1950, no México, Seu precursor foi o engenheiro agrônomo Norman Borlaug, que desenvolveu técnicas químicas capazes de dar maior resistência às plantações de milho e trigo, além de otimizar os métodos de produção agrícola, Essa seria uma foto do Norman, segurando as novas espécies de trigo meio anão, A Revolução Verde no Brasil, A partir do momento que falou sobre essa Revolução Verde, que ela teve origem no México, a gente fica um pouco pensativo quando ela chegou no Brasil, O Brasil adotou o método da Revolução Verde no fim da década de 60, resultado de um período chamado Milagre Econômico, Foi um período onde ocorreu um grande crescimento econômico no Brasil, de 68 até 73. Na época, o país se tornou um produtor de larga escala e passou a exportar alimento para todo mundo, em especial a soja, Essa aí seria uma foto da época aí, Esse país este é um país que vai para frente, Esse seria um slogan usado na época.
Essas aí seriam as bases da Revolução Verde, né? É importante a gente falar da Revolução Verde, né? Além de saber que ela teve origem no México, iniciou no Brasil na década de 60, temos que saber qual seria as bases ali assim da Revolução Verde. A Revolução Verde baseou-se fortemente em elementos como a modificação genética de sementes, né? Onde de certa forma ali criou-se sementes mais resistentes, né? Mecanização da produção, né? Ou seja, o uso intensivo de máquinas, né? O uso intensivo de produtos químicos, né? Fertilizantes, pesticidas, né? Introdução de novas tecnologias de plantio, irrigação e colheita. Produção massificada de produtos iguais como forma de otimizar a produção. Essas seriam os principais bases ali assim da Revolução Verde. E também temos em contrapartida, né? Vemos que a princípio as bases dela são favoráveis, porém temos as desvantagens da Revolução Verde, né? Embora a Revolução Verde tenha sido extremamente benéfica nas suas primeiras décadas, seus aspectos negativos são facilmente observáveis, tais como altíssimo nível de utilização de água para sustentar seus métodos, né? Alta dependência de tecnologia oriunda de país desenvolvido, redução da diversidade genética, tendo em vista que a prioridade é cultivar produtos homogêneos para otimizar a produção e obter maior lucro, sustentabilidade questionável, alto nível da degradação ambiental, aumento da concentração de renda, né? Esse seria um dos motivos ali que muitos ambientalistas, né, de certa forma, são totalmente contra essas bases aí da Revolução Verde. As consequências geradas pelo desenvolvimento industrial nos últimos 250 anos são bastante discutidas, e os seus limites exatos ainda não são muito precisos, sendo alvo de grandioso debate no meio científico. De todo modo, as alterações da composição da atmosfera e o esgotamento dos recursos naturais são sem dúvida os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Além disso, somam-se os eventos climáticos que, na opinião da maioria dos cientistas, podem ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo, com a intensificação do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. No cerne do processo de transformação e evolução das técnicas e dos objetos técnicos que atuam no processo de produção do espaço geográfico, existe uma incessante busca por alternativas que defendam o desenvolvimento econômico das sociedades, como a preservação do meio natural. Nesse sentido, emerge o conceito de sustentabilidade, defendido por muitos como a saída necessária e possível para conciliar o crescimento social com a conservação ambiental. Os desafios. De todo modo, a atuação dos efeitos da globalização sobre o meio ambiente perpassa por uma série de desafios, tais como vencer a lógica de desenvolvimento via consumismo, impactos negativos da urbanização concentrada, produção industrial plena, diminuição das desigualdades sociais. Esses seriam os desafios para a gente, de certa forma, melhorar, né? Essas seriam as metas aí para a gente mudar um pouco esse cenário aí assim. Para atingir nossas metas, é necessário uma conscientização individual. É preciso um sistema mútuo de cooperação entre as nações a fim de desenvolver metas ambientais que atendam às necessidades básicas para a conservação da natureza e principalmente investimento em tecnologias ou formas de produzir de maneira a minimizar os impactos ambientais gerados em cada parte do processo produtivo. Bem, pessoal, é muito complicado falar sobre produzir, né? Hoje, você produzir sem causar danos ao meio ambiente, né? Eu acho até utopia falar sobre isso. Porém, nós temos que nos conscientizar sobre a necessidade de
produzir de forma ao que mitigar, minimizar esses impactos e danos causados aí ao meio ambiente, tendo em vista que nós precisamos dele para sobreviver, né? Nós somos parte do meio ambiente e precisamos dele sim para viver, e queremos deixar para as próximas gerações aí um meio ambiente de certa forma equilibrado, né? Onde muitas gerações, as próximas gerações possam aproveitar e usufruir desse bem aí assim que foi dado por nós e deixado pelos nossos ancestrais. É importante notar também que, além dessa necessidade que nós temos do meio ambiente para sobreviver, ele também ele já vem sendo modificado desde a origem da humanidade, né? Onde o homem começou a usufruir, né? A partir do momento que o homem passa a ter moradia fixa, né? Ele passa a ser sedentário e começa a modificar o meio ali assim, de forma voluntária, ele acaba alterando o meio. Porém, essa superprodução e a utilização desses métodos químicos aí assim, principalmente na agricultura, tende a tornar extinto boa parte dos animais aí assim, né? Quem mais sofre com isso são os animais. Eu sempre falo isso aí durante as nossas aulas presenciais, onde nossa geração tem muitos animais que nós não conhecemos, né? Não conseguiram se adequar às mudanças climáticas até a atualidade, né? Porém, as próximas gerações gerações que estão por vir também não conhecerão boa parte desses animais que estão em extinção ou próximo da extinção total aqui assim. Tá certo? Fica aí uma reflexão, tá certo? E um abraço aí, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês aí, pessoal. Tchau, tchau.